Depois da nossa sessão de terça-feira passada, como sabem, no final da noite, o Congresso Nacional votou a questão do voto impresso, na verdade, a Câmara dos Deputados, e não foi aprovada a emenda constitucional pela implantação do voto impresso. O presidente da Câmara dos Deputados considerou o assunto encerrado. O eminente presidente do Senado Federal também, igualmente, disse que a matéria não voltará a ser discutida no Senado Federal. Portanto, esse parece ser um assunto que vai ficando para trás. Eu, no entanto, prezados colegas, gostaria de dirigir uma palavra de atenção, de respeito e de consideração às pessoas que, de boa fé, defendem a ideia do voto impresso e acreditavam que ele pudesse ser um mecanismo a mais de auditoria, um mecanismo a mais de segurança. Me dirijo, portanto, a essas pessoas para dizer que, apesar de isso parecer natural e lógico, na verdade, não seria assim. Nós, do Tribunal Superior Eleitoral, defendemos a posição contrária ao voto impresso por considerar que ela faria mal à democracia brasileira e à integridade do sistema eleitoral. Nenhum de nós aqui é candidato a coisa alguma, nós só queremos o bem do Brasil. Portanto, gostaria de, em respeito a essas pessoas, explicar uma vez mais a nossa posição em relação ao voto impresso. Em primeiro lugar, em relação à proposta que foi apresentada, não havia como fazer a tal contagem pública manual dos 150 milhões de votos que era a proposta que estava sobre a mesa. Porque os locais de votação são escolas, são agências bancárias, são estabelecimentos que no dia seguinte, na segunda-feira, voltam às suas atividades normais e, portanto, não tem como permanecerem a Justiça Eleitoral, os mesários, os escrutinadores, por 2, 3 semanas nesses locais, contando pública e manualmente esses votos. Em segundo lugar, a posição do Tribunal Superior Eleitoral era a de que a contagem manual da totalidade dos votos era uma volta no tempo, uma volta ao tempo em que as fraudes eram generalizadas e os exemplos se multiplicavam. Portanto, seria um verdadeiro retrocesso sair de um sistema que funciona bem para voltar ao sistema que nós já sabemos que funciona mal. E todos os mais antigos convivemos com aquele tempo em que as urnas desapareciam ou apareciam infladas de votos que não correspondiam aos eleitores que ali haviam comparecido. Um outro ponto é que, como a contagem, por essas razões evidentes, não poderiam ser feitas no próprio local de votação, esses votos teriam que ser transportados. Nós estamos falando de 150 milhões de votos. Transportar esses votos para depósitos onde eles fossem ficar guardados, nesse país que tem problemas de roubo de carga, que tem problema de milícia, que tem problema de facções criminosas, de PCC, de Comando Vermelho, de Amigos do Norte, havia um problema na segurança do transporte. Depois nós teríamos que armazenar 150 milhões de votos e depois transportá-los novamente, seja lá para onde fosse o local onde eles seriam recontados. Portanto, uma logística que colocaria em risco a integridade das eleições. Além desses riscos, havia um risco e, na verdade, uma probabilidade de quebra de sigilo, porque no voto impresso também, tal como proposto, o eleitor votaria na urna eletrônica e, em seguida, apareceria o voto impresso que ele daria o comando para imprimir.
esse voto impresso teria toda a composição da vontade do eleitor, em quem ele votou para presidente, para governador, para senador, para deputado federal e para deputado estadual. De modo que, na recontagem, seria possível identificar o voto integral do eleitor, num país em que há compra de votos e num país em que quem compra o voto poderia combinar com quem vendeu, de assinalar, por exemplo, um voto nulo para deputado estadual e, com isso, saber se o voto comprado foi entregue. Portanto, além dos problemas de logística e de risco, nós tínhamos esse problema do sigilo do voto, que foi uma conquista muito importante da democracia brasileira. Além disso, de novo, me dirigindo às pessoas de boa fé para que compreendam os argumentos. A gente não quer vencer, a gente quer convencer as pessoas e unir o país em torno da integridade das nossas eleições. Seria impossível, com o voto impresso, evitar a seguinte situação: do eleitor mal intencionado que chegasse na urna e dissesse: o voto eletrônico que eu dei não corresponde ao voto impresso que está aparecendo aqui. Não haveria solução para esse problema. E agora imaginem os adeptos de um candidato, por exemplo, que soubesse que iria perder as eleições. Se 1.000, 5.000, 10.000 desses correligionários começassem a apontar o mesmo problema, também aqui colocaríamos a eleição sob suspeita, a eleição sob risco, movida pela má-fé de pessoas que iriam apontar um vício inexistente. E a verdade é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. Tanto o voto impresso não é mecanismo adequado e suficiente de auditoria, que nos Estados Unidos, onde há voto impresso, liderados pelo candidato derrotado, 66% dos republicanos acham que houve fraude nas eleições e que Joe Biden não venceu. Apenas para demonstrar que o voto impresso não impede o argumento de fraude de quem não queira democraticamente aceitar o resultado das eleições. Eu estou expondo isso para que as pessoas possam compreender, possam ter argumentos na mesa e não teorias conspiratórias. E assim as pessoas de boa fé podem entender por que todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral se manifestaram pela manutenção do sistema eletrônico e contra o voto impresso. Assinaram, além de mim, que sou o presidente atual, as ministras Rosa Weber e os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, mas assinaram também a defesa do modelo. Os ministros Marco Aurélio, Carlos Aires Brito, Carlos Mário Veloso, Sepúlveda Pertence, Nelson Jobim e demais ex-presidentes assinaram a defesa, documento de defesa do sistema eletrônico. Todos os ex-procuradores gerais da República, com exceção de um, doutora Raquel Dodge, doutor Rodrigo Janot, doutor Roberto Gurgel, doutor Antônio Fernando, doutor Cláudio Fonteles, Aristides Junqueira, Sepúlveda Pertence e Inocêncio Mártires Coelho. Assinaram igualmente a defesa desse modelo a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, ligados à Polícia Federal, o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, além de inúmeras pessoas e entidades. Alguém imaginaria que todas essas entidades e todas essas pessoas estivessem defendendo um modelo que imaginassem suscetível de fraude? Portanto, meus caros amigos, eleitores e brasileiros que acompanham o processo eleitoral e que zelam pela
democracia brasileira, esses são os nossos argumentos. E a vida civilizada é feita de argumentos colocados na mesa, de justificativas. E é isso que eu estou pretendendo fazer aqui nesse momento. A despeito de tudo o que eu falei, já conversei com os colegas sobre esse ponto, a despeito de nós não termos a menor dúvida, nem da transparência, nem da segurança do sistema, ainda assim, em respeito e consideração a essas pessoas em quem artificialmente se incutiu a dúvida, nós estamos tomando novas providências para ampliar a transparência e publicizar ainda mais os mecanismos de auditoria. Essas medidas, prezados colegas, serão as seguintes. A partir de outubro próximo, um ano antes das eleições, o código-fonte dos sistemas eleitorais estará aberto para todos os partidos políticos e os técnicos que eles indicarem. O código-fonte são os programas que são inseridos na urna para a votação e computação dos votos. É o que faz o sistema funcionar. Portanto, um ano, não 6 meses, um ano antes das eleições, esses sistemas estão abertos para que todos os partidos ou que se unam e indiquem um técnico, ou 2, ou 3, ou quantos forem, para acompanharem o passo a passo do desenvolvimento do programa da nossa urna eletrônica. Esse é, prezados colegas, população brasileira, o único momento em que há manipulação humana no processo eleitoral brasileiro. É a elaboração do programa. A partir daí, os sistemas cumprem os comandos constantes desse programa. Portanto, nós estamos convidando todos os partidos a participarem desde o primeiro momento desse processo. Eu preciso dizer que isso é assim há muito tempo. 6 meses antes da eleição, se abriam os códigos-fontes para os partidos. Nós estamos ampliando para um ano. A realidade, porém, senhores ministros, que já bem sabem disso, e pessoas que nos assistem, é que os partidos não indicavam ninguém, não compareciam nem indicavam os seus técnicos. Assim foi nas eleições de 2016, assim foi nas eleições de 2018 e assim foi nas eleições de 2020. Nenhum partido compareceu para fiscalizar. Alguém poderia imaginar que a desídia dos partidos, mas não é. Era a confiança que tinham no sistema. E por isso nem se sentiam obrigados a virem aqui para ver o que e como estava sendo feito. Porém, como a dúvida foi artificialmente instilada, nós estamos convidando todos para, desde o primeiro momento, estarem aqui conosco no Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando cada passo, que começa com o teste público de segurança e continua com o desenvolvimento do programa, depois a sua assinatura digital e a sua lacração. Segunda providência, que na verdade é também reiteração do que já existe, mas agora com um convite expresso, uma vez elaborado o programa, assinado digitalmente e lacrado, ele é insuscetível de adulteração. O programa simplesmente não roda se houver algum tipo de manipulação. Esse programa é distribuído aos estados, aos 27 TREs, e é inseminado nas urnas eletrônicas, com a conferência de que o que está sendo inseminado é exatamente aquilo que foi assinado digitalmente e lacrado. E, portanto, todos os partidos políticos convidados uma vez mais pelos seus representantes, pelos técnicos que queiram indicar, para participar desse momento importante do processo eleitoral, que é a inseminação dos programas nas urnas,
quando poderão verificar por seus técnicos que o que está sendo inserido é exatamente o programa que foi aprovado, assinado e lacrado. Não há como fraudar o programa uma vez lacrado, e nós queremos fazer isso com a participação e na frente de todos os partidos políticos, além do Ministério Público e da Polícia Federal, que já participam normalmente desse momento com o Tribunal Superior Eleitoral. A terceira medida que eu gostaria de compartilhar aqui, mas é preciso a compreensão das pessoas, porque ainda há muita desinformação na matéria. Nós temos um sistema de auditoria independente das urnas, que é aplicado no dia da eleição. Funciona assim, e eu vou explicar isso uma vez mais, porque muita gente não sabe, e muita gente manda mensagens ao TSE sugerindo que nós façamos o que nós já fazemos. Na véspera das eleições, cerca de 100 urnas são sorteadas no Brasil inteiro. Urnas que já foram distribuídas ao local de votação, estão prontas para entrarem em ação às 8 horas, quando começa o momento eleitoral. Pois essas urnas são sorteadas na véspera e são buscadas nos mais diferentes lugares onde elas estejam, porque é um sorteio, portanto, uma escolha aleatória. Essas urnas são levadas ao TRE ou a um local específico designado e são submetidas a uma auditoria independente por uma empresa externa e privada. Como funciona a auditoria das urnas, que nós chamamos de teste de integridade, que já se chamou votação paralela? No TRE, com a urna presente, faz-se uma simulação da votação real, com os votos que aquela urna deveria receber. E, portanto, um fiscal do partido, se comparecer, ou um servidor da Justiça Eleitoral, vota na cédula, vota em papel. O voto dado na cédula é cantado e inserido na urna eletrônica. Todos os votos são cédula, cantado, urna eletrônica, e ao final do dia imprime-se o boletim de urna para conferir se o resultado do boletim de urna bate com as cédulas de papel que foram preenchidas. Essa é a auditoria que nós fazemos. Evidentemente, tudo que tem que ser filmado, tem que ser em ambiente controlado, para que não haja risco de alguém dizer que votou no papel uma coisa e alguém inseriu na urna outra. Portanto, em ambiente controlado, em 100 urnas, nós demonstramos, em urnas escolhidas aleatoriamente, que não havia nada maceteado, que aquele era um jogo limpo. Há um debate, e eu mesmo pedi à Tecnologia da Informação, à nossa Secretaria de Tecnologia da Informação, para fazer um estudo, para nós aumentarmos esse número de 100 urnas auditadas independentemente. Mas aqui eu queria fazer duas observações. Não pode ser um aumento exponencial, porque só funciona se for em ambiente controlado. Não pode ser tem que ser filmado, para que se saiba como funcionou. Sempre lembrando que é uma votação simulada, mas que a urna é a urna real. Mas a segunda observação, nós já fazemos em 100 urnas e os partidos não comparecem. Portanto, nós vamos dobrar o número, que é uma das propostas, para, em vez de não fiscalizarem 100, não fiscalizarem 200. Ou então, vão comparecer para fiscalizar, o que, de novo, eu insisto e convido, mas aí não precisa de mais do que 100, porque são escolhidas aleatoriamente, já é uma amostragem suficiente. Ou, se o tribunal concordar, e podemos discutir isso internamente, em vez de fazer um sorteio, os próprios partidos indicam quais são as urnas que gostariam que fossem auditadas independentemente. Nós não temos nada a esconder. Tudo aqui é transparente e feito da melhor forma pelo bem do Brasil. E ainda, em atenção também a essas pessoas
em quem se instilou a dúvida, nós estamos instituindo uma comissão externa de transparência de pessoas da sociedade civil ou de instituições públicas que virão aqui dentro do TSE com liberdade de movimento e de acesso a pessoas e equipamentos para não só ajudar no planejamento das medidas de transparência, como também acompanhar e fiscalizar cada etapa do processo eleitoral. Nós convidamos integrantes da sociedade civil, das universidades e das entidades de tecnologia e convidamos pessoas de instituições públicas. Das entidades civis, nós já convidamos e já aceitaram participar os professores, o professor da Universidade de São Paulo, todos da área de tecnologia, de computação, professor Bruno de Carvalho Albertini, da Universidade de Campinas, participará e já aceitou o professor Roberto Alves Galo Filho. Da Universidade Federal de Pernambuco, participará o professor André Luiz de Medeiros Santos. Do ITS, participará o professor Ronaldo Lemos, que já aceitou, embora ele pessoalmente dependa de uma circunstância administrativa própria, porque ele integra o board de uma instituição. Da Transparência Eleitoral Brasil, convidada e aceitou a doutora Ana Cláudia Santano. E do Open Knowledge Brasil, Fundação Getúlio Vargas, a professora Fernanda Campagnucci. E já convidamos e aceitaram provenientes de instituições públicas para integrar a Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do TCU, Benjamin Zimler, o vice-procurador-geral eleitoral, que nos honra com a sua presença nas nossas sessões, Dr. Paulo Gonet Branco, o senador Antônio Anastasia, representando o Congresso Nacional, a conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Luciana Diniz Nepomuceno. E também teremos um representante da Polícia Federal e um representante das Forças Armadas, com nomes ainda a serem confirmados. Ninguém, evidentemente, recebendo remuneração, uma atuação pro bono em nome da sociedade. Olhos da sociedade dentro do Tribunal Superior Eleitoral, não porque nós tenhamos qualquer dúvida, mas porque nós fazemos questão de demonstrar tão intensamente quanto possível e com clareza solar que aqui nós trabalhamos a sério, com integridade e com transparência. Portanto, prezados colegas, nós todos sabemos que o sistema de votação eletrônica brasileiro é adotado desde 96, é constantemente aprimorado e atualizado e nunca se comprovou qualquer fraude. A despeito disso, como disse, em respeito e consideração às pessoas de boa fé, nós estamos aumentando ainda mais a transparência e publicizando os mecanismos de auditoria e convidando os partidos e os interessados a participarem de cada passo. Não vinham participando porque confiam e agora deveriam participar simplesmente para eliminar a narrativa falsa, inveraz, de que as coisas não são transparentes e íntegras. Portanto, nós nos dirigimos a todas as pessoas de boa fé. Para a má fé, nós não temos solução. Nós combatemos o ódio, a mentira, a desinformação e os ataques descontrolados com amor ao Brasil, verdade, transparência, educação e respeito ao próximo, porque esse é o país que nós queremos e a gente na vida ensina sendo.
Muito obrigado.